Eu estou aqui hoje com um casal de colegas médicos, doutora Ana Carolina, oftalmo, doutor Rodrigo, endócrino e da medicina do esporte. E eu recebi este casal já em 2021, onde iniciaram uma trajetória, uma jornada aqui comigo, porque eles estavam tentando engravidar há algum tempo e não conseguiam. E eu trouxe eles aqui para contar um pouquinho da trajetória deles e também explicar como que, mesmo sendo médicos, entenderam esse diagnóstico e a necessidade de se fazer um tratamento de fertilização in vitro. Então, é um prazer tê-los aqui. Gostaria da palavrinha de vocês aí. Bom, eu encontrei o Dr. Danilo pelo Google, né? A gente estava morando em Alphaville, eu não tinha nenhum ginecologista, obstetra, e eu nunca tinha feito, apesar de ter meus 33 anos, eu nunca tinha feito uma avaliação mais precisa para saber como que estava no geral, né? Minha saúde, minha fertilidade. E eu marquei uma consulta com o Dr. Danilo. Eu acredito que foi Deus mesmo, né, que colocou o Dr. Danilo na nossa vida. A partir daí começou a nossa jornada. Em 2021, a gente fez uma série de exames, né, para saber se realmente existia algum motivo pelo qual eu não conseguia engravidar. E foi constatado ali, né, Fala melhor, doutor. Tinha uma alteração tubária, né? A gente fez o exame específico das trompas, aquela histerosalpingografia, e naquele exame a gente detectou que tinha uma dificuldade justamente por um fator tubário. E fica aqui a importância de frisar de que é importante que mesmo casais jovens que estão tentando engravidar há algum tempo busquem essa avaliação, porque há diagnóstico, sim, de infertilidade mesmo em casais jovens. E a partir daí começou a nossa jornada, né, de captação de óvulos, que foram 2 captações, né? Eu lembro que tinha, não vou lembrar o número exato de quantos óvulos a gente teve maduros, mas acredito que aí uns 30 óvulos maduros, mais ou menos, né, que a gente não congelou os óvulos, a gente fez a fertilização ali na hora e congelou os embriões. Mas quando juntava os meus óvulos com o espermatozoide do Rodrigo, ali sobravam poucos, né? Mais ou menos assim, a gente chama de funil, né? Vai ali caindo, né, a quantidade até a gente conseguir um número de embriões. Por isso que a gente fez 2 captações. E também vale frisar a importância de que nem sempre a gente vai conseguir a implantação numa primeira tentativa, né? E a Ana também é um caso que na primeira tentativa a gente não conseguiu o que a gente queria, que era a gravidez, mas na persistência, na segunda tentativa, a gente conseguiu o sucesso e hoje está aí o Gabriel já com Gabriel com 1 ano e 7 meses. Cara do pai, né, Rodrigo? A cara do pai. Um mini paizinho. A maior bênção da vida é ter filho. Então, tem muita gente que está tentando há muito tempo e eu falo, continua persistindo porque vai mudar a vida e muda para melhor. Muda 1000 vezes positivamente. 1000 não, né? 1 milhão, infinito. E muitas pacientes que vêm aqui comigo pela trajetória que a gente teve com o Dr. Danilo, eu super indico ele. Então, tem pacientes que vêm, você me indica alguém? Indico, passo o contato já direto dele, não sei nem se ele quer isso aí, mas passo dele. Pode passar, né? E tem paciente que também busca, às vezes, ginecologista mulher, e eu falo, pode ficar sossegada, porque vai desmistificar, às vezes, essa crença que você tem na sua cabeça aí, quanto ao tipo, mulher ou homem, pode passar. E passa, e gosta. E também o que eu oriento os pacientes para que dê certo, né, e nessa parte da FIV, é o mental. A pessoa tem que ter um mental positivo. Ela tem que focar, tem que ver vídeos, tem que mudar o mindset, o dela e o do esposo, para que a chance seja maior, né? Sim. Então, a mentalidade também é muito poderosa, além da medicina, claro que funciona, né? E eu acredito muito nisso que você está falando também, Rodrigo, porque às vezes a gente vê quadros onde existe uma alta probabilidade de a gravidez acontecer e ela não acontece, e naqueles cenários, às vezes, que você tem pouca possibilidade e a gravidez acontece. Sim. Então, o mental, a fé, são adicionais muito importantes aí para o resultado dar certo, né? Com certeza, né? Porque você tem 2 opções. Ou você vai sofrer, ou você vai persistir. Então,
Nesse processo todo, eu sempre escolhi continuar e acreditar que daria tudo certo. Então, foi primordial ter o Dr. Danilo ao nosso lado, porque ele sempre passou não só muita confiança. Claro que a FIV, a gente não pode dar certeza, a gente nunca pode dar certeza, não é uma coisa que a gente tem uma garantia. Mas com um profissional do seu lado que te apoie e não te faça desistir, faz toda a diferença, porque a gente precisa acreditar e a gente precisa ter alguém do nosso lado que acredite que vai dar certo. Então, faz toda a diferença. Tem hoje, né, entrando nessa parte mental, tem estudo que mostra indigentes nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem, que morrem com uma certa idade, e aí você vai fazer o estudo, esse pessoal tem câncer, etc., mas não morreu do câncer. Ele não sabia que ele não sabia. Se você descobrir um câncer hoje e a pessoa está de jaleco na sua frente, falar, você saber aquilo tem um impacto muito grande. Então, você ter o mental equacionado aí para o positivo, que vai com o poder do médico te apoiando, isso também é uma parte muito poderosa na FIV. Né? Além de todo o conhecimento, além da pessoa que vai... Sim, com introduzir, certeza. né? Sim. O outro doutor lá, esqueci o nome dele. É o Dr. Fábio. Doutor Fábio. Tem uma equipe boa, né? Uma equipe toda bem alinhada, né? nesse quesito aí, é fundamental. Então, eu queria que você falasse para a gente, Ana, como é que foi esse processo, se foi muito pesado para você, se foi uma jornada muito dura, e também de como foi absorver aquele primeiro negativo. A gente sabe que é difícil, mas você teve lá forças para suportar e teve resiliência para voltar e continuar, né? Sim. Isso é muito importante. E qual seria o conselho que você daria para os casais que estão tentando engravidar há algum tempo? Olha, eu não vou dizer que, nossa, foi muito fácil, nossa, foi assim... Não foi fácil, foi difícil, né? A quantidade de hormônios é, assim, avassaladora. Não muda somente o nosso corpo, mas muda também a nossa mente. Eu acredito que a gente fica muito mais receoso, apreensivo. O que eu sei é que eu queria muito engravidar. Meu maior sonho da vida era ser mãe. Então, é importante você entender que você precisa persistir, né? Então, ou você vai continuar sofrendo sem estar grávida, ou você vai continuar sofrendo para realizar o seu maior sonho. E eu falei para o doutor, antes da gente começar aqui o podcast, a gente acaba esquecendo do sofrimento. Todo aquele sofrimento acaba sendo esquecido, porque você tem a sua maior felicidade agora na sua vida, que é seu filho. E quando a gente fez a fertilização, a primeira não deu certo. Claro que eu fiquei super chateada, mas eu não via a hora de fazer a outra, porque eu tinha certeza que daria certo. Quando a gente fez a segunda tentativa, a gente colocou 2 embriões, e os 2 embriões vingaram. Mas um saquinho gestacional estava muito menor que o outro, então ele não estava desenvolvendo igual o Gabriel, né? Mas no início eram 2. Com 7 semanas, a gente ouvia os batimentos dos 2, tinha lá o sinal do diamante, né? Mas estava muito pequenininho ainda. O doutor Danilo já tinha falado, olha, Ana, eu acredito que esse segundo, que está com um saquinho gestacional menor, não vai evoluir, mas fica tranquila, não perde as esperanças, né? E tudo. Com 8 semanas, a gente já viu que estava muito menorzinho, que ele realmente não ia se desenvolver. Para mim, aquele momento, eu poderia ficar muito mal porque um não evoluiu, ou eu poderia ficar muito bem porque, graças a Deus, ainda tinha o outro evoluindo muito bem. Então, eu escolhi não deixar aquilo me abalar no momento, porque eu precisava ficar forte, que ainda tinha meu outro filho ali no meu útero, né? Então, eu acho que foi a minha melhor escolha. Eu não ia escolher o sofrimento, porque, apesar de ter o meu positivo e um ali não evoluindo, eu não deixei isso tomar conta de mim e continuei seguindo forte e firme ali pelo meu filho que estava por vir, né? E apesar da jornada não ser fácil, ser uma jornada dura e difícil, vale a pena todos os esforços, né? Olha, vale muito a pena. E eu digo para o Rodrigo, a gente tem um embrião congelado ainda, né? Eu escolhi não fazer biópsia, realmente, assim, olha, nossa transferência foi 2022, a última? Foi. Foi 2022. Foi dia 10 de junho de 2022.
Eu lembro porque meu sobrinho faz aniversário em junho e tinha o aniversário dele, dia 9 ao 10 de junho de 2022. E eu escolhi não fazer a biópsia porque, apesar de não ser da área, a gente que é médico, a gente pesquisa, a gente se envolve ali. E, no momento, eu sabia de tudo, assim, tudo que você me perguntasse eu sabia, o que hoje em dia, claro, a gente já está meio, né, esquecida. Mas eu vi ali vários estudos dizendo que você, colocando embrião para fazer análise genética, poderia perder ali, enfim, proteínas e etc., e não sei o quê. E poderia não evoluir tão bem do que um embrião que não foi manipulado, né? Então, eu decidi não fazer a biópsia, porque a gente não tinha nenhum fator de risco na família, a gente tinha idade apropriada e tudo mais, então a gente decidiu optar por não fazer a biópsia. Então, eu não sabia o sexo, eu não sabia nada. Foi assim, sem biopsiar, a gente só tinha ali a classificação do embrião, né, doutor? Isso é importante você ter falado, Ana, porque a biópsia ela não é uma indicação para todos os casos, né? Tem que ser muito individualizado. Então, você não tinha uma grande indicação de se fazer o estudo genético e foi feito sem o estudo e deu tudo certo, graças a Deus. Temos aí o Gabriel já. Gabriel. Gostaria que o Rodrigo falasse também da importância da atuação do pai junto no processo, né? Tanto na realização do exame quanto no apoio ao tratamento, né? Então, como esposo, como médico também, entendedor do processo, deixasse aí um recado para as pessoas valorizarem a importância do homem participar em todos os processos, né? É muito mais fácil para o homem, né, do que para a mulher. Então, se o homem estiver apoiando a mulher se sentir mais segura, protegida, isso com certeza vai fazer parte de um processo mais Leve. sucedido, né, ter mais sucesso. E pelo que eu estudei aí também, muitos casos mais ou menos meio a meio, né? Só que o homem, pela masculinidade dele, ele fica jogando como se fosse culpa da mulher. Exatamente. Mas é mais ou menos 50% de chance da mulher ser a causa e 50% de chance do homem ser a causa. Mas a maioria dos homens acho que é 90-10, né? E na maioria das vezes a mulher tem muito mais exames a serem feitos e ela faz todos os exames e às vezes o homem tem só o espermograma e ele acaba não fazendo. Então é importante que o homem também atue, assim como o Rodrigo atua junto, dando apoio também, não só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldades. E o homem tem uma participação muito importante, né, na jornada da infertilidade. Quero agradecer aqui, então, a participação da Ana, do Rodrigo, que, além de pacientes, viraram amigos. Hoje a gente é amigo, a gente se encontra na academia, enfim. E deixar também um recado aí para as pessoas que estão na jornada aí tentando engravidar. O recado, então, é persistir, perseverar. Às vezes não dá certo de primeira, às vezes dá. Mas o principal aí é saber que, ao meu ver, a maior bênção é ter filho. Eu ia falar mais coisas. Pode falar. O Elon Musk fala isso, né? Mas, e falam que filho dá gasto, traz despesa, traz dificuldade, traz insônia. Pode até trazer, mas o seu mental começa a evoluir a certo ponto que você começa a ganhar mais, você começa a ter outro tipo de visão, você começa a ter outro tipo de visão para a vida, então você muda a sua mentalidade, você muda o jeito que você enxerga, o jeito que você está focando em você próprio para você evoluir e trazer benefícios para sua família agora que depende de você. Você, no meu caso, você vai atrás de abrir clínica, você vai atrás de mudar, né, o que você via como certo, por conta que você agora tem uma pessoa que depende de você. Então a minha dica aqui para vocês é perseverar, persistir, se for o caso de ir para a FIV, não pestanejar muito, que no final vale a pena. Eu nunca me coloquei assim no lugar de vítima, né? Eu nunca fiquei questionando por que eu, mas eu sempre agradeci muito pela oportunidade de poder arcar com os custos e encontrar um médico no qual me ajudou, assim, não só trazendo meu filho ao mundo, como em todas as etapas, né? O Dr. Danilo, ele fez tudo, né? Ele foi a primeira pessoa a pegar meu filho no colo e eu me sinto muito abençoada por ter, né, essa chance de realizar a FIV. Eu sei que não é uma coisa barata, eu sei que não é todo mundo que pode arcar com esses custos,
mas eu me sinto muito grata pela oportunidade de, enfim, poder ter meu filho aqui comigo hoje. Não existe nada mais no mundo que eu poderia querer, né? E a minha dica é: não desista, porque você tem uma oportunidade de engravidar, você tem uma oportunidade de ter o maior sonho, né, da sua vida com você. E eu faria tudo novamente. Se eu pudesse, eu juro, venderia meu carro, venderia o que eu tivesse para ter meu filho aqui comigo hoje. Nada mais importa, e a gente acaba esquecendo todo o sofrimento, tudo que a gente passou, porque realmente são tantas alegrias, tantas bênçãos que nossos filhos trazem para a gente, que nada mais importa, realmente. Eu acho que você ter fé é o primeiro passo para dar certo. Então, sempre pense positivo, sempre pense que vai dar certo, porque uma hora vai dar certo, tenho certeza. Não desista. Se você gostou, então, desse conteúdo que a gente fez aqui, um bate-papo descontraído, espontâneo, comente aqui, deixe as suas dúvidas. A gente está à sua disposição para responder todas as suas dúvidas.